Querido Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu chego diante da tua santa presença neste momento, meu Pai, pedindo ao Senhor que desça com o teu poder, com a tua força, com a tua misericórdia, meu Deus, para que o Senhor ouça os nossos clamores, meu Deus, para que o Senhor desça com o teu poder, com a tua força, com a tua misericórdia, meu Deus, para que o Senhor venha nos socorrer de todos os males, de todas as coisas ruins, meu Deus. Ó meu querido Deus, nosso Pai, nós te suplicamos, nós pedimos ao Senhor que ouça as nossas orações, ouça os nossos pedidos, meu Deus, porque para que o Senhor venha nos socorrer, venha nos salvar deste mundo que nós vivemos, meu Deus. Na tua palavra está escrito: de onde virá o meu socorro virá do céu. Então nesta noite, meu Deus, venha nos livrar, venha nos socorrer, venha nos proteger, venha nos ouvir, dar entendimento à tua palavra, meu Deus, para que a tua palavra seja pregada, para que a tua palavra tenha entendimento, meu Deus, para que a tua palavra ela chegue aos corações das pessoas, chegue sobre a mente das pessoas, meu Deus, que o Senhor venha abençoando, nos guiando, nos protegendo de todos os males, de todas as coisas ruins, de ansiedade, depressão, opressão, meu Deus. Desça com o teu poder, com a tua força e com a tua misericórdia. Grandioso és tu, Deus da minha vida, o meu refúgio e a minha fortaleza, porque em ti eu confio, em ti eu acredito. Amém. E boa noite para vocês que nos assistem aí nas redes sociais. Boa noite a todos. Começando um começo de semana, as nossas reuniões aí para vocês, elas são segunda-feira e quarta-feira e sexta-feira. Quarta-feira nós teremos a busca pelo Espírito Santo. Você que não tem o Espírito Santo ainda, que não foi batizado com o Espírito Santo ainda, você não pode perder, porque o Espírito Santo é a nossa direção e nos guia. Nós não podemos viver nesse mundo sem a direção do Espírito Santo. E na sexta-feira temos uma sessão de descarrego, lá onde nós fazemos um clamor e libertação daqueles que estão. Nós fazemos um clamor a Deus. É claro que a obra quem faz é o Senhor nosso Deus. Nós fazemos um clamor para a libertação de vícios, doenças malignas, opressões, depressões e assim por diante. Então, na nossa sessão de descarrego, na sexta-feira, então vocês não podem nos perder, porque operando o Senhor, ninguém impedirá. Hoje eu gostaria de meditar aqui o texto sagrado em Mateus 9, 22. Jesus frequentemente afirmava que a fé das pessoas era o que lhe trazia a cura, e a sua fé o curou. Ele disse isso aqui no texto, que a fé a curou. Então, esse texto, o que ele vem a nos dizer sobre a fé? Porque muitas pessoas, eles dizem: só Deus quem nos cura. Certo? Nós somos pecadores. Nós todo dia passamos por
processo do pecado. Mas para isso tem o arrependimento e a confissão somente a Deus. Nós não fazemos confissão a pecadores aqui nessa terra. Nós fazemos a confissão somente a Deus, somente ao Senhor Jesus Cristo. E nós não fazemos a confissão a homem nenhum aqui nessa terra. Então, muitos, a sua fé, ela é pouca. É uma fé que nada para ele, tudo para ele é duvidoso. Tudo é duvidoso. E vocês sabem que a dúvida não é de Deus, a dúvida é do demônio. Se você gerou uma dúvida, não faça nada, porque ali é Satanás implantando alguma coisa na sua cabeça para que você tome uma decisão errada. Não tome uma decisão correta. Então, gerou dúvida, ela não é de Deus. Então, muitos que andam por aí, eles têm uma fé duvidosa. Ele pega, clama a Deus, pede a Deus, qualquer que seja o seu problema, e leva até Deus. Deus ouvirá, Deus ficará em silêncio, mas Ele vai trabalhar na sua vida. Só que o demônio vai tentar aquela pessoa para que ela perca a sua fé, para que entre a dúvida na cabeça dela. Então, o que acontece? A pessoa, ela vem a ter uma doença incurável pela medicina, e o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, se ele sai de dentro de um hospital desenganado, mas ele tem que recorrer a Deus, e ele passa noites, horas, dias após dias, jejuns, orações, meditando na sua palavra, até que ele criou um pouquinho de fé. Mas o estado de saúde dele começa a se agravar mais um pouco. E o que venha a acontecer? Ele acaba perdendo a fé, porque ele diz: meu problema não tem jeito. Eu vou escolher o meu lugar ali no cemitério. Vou escolher o meu lugar no cemitério, fazer a minha catacumba, porque eu não vou ficar bom, não vou me curar, eu estou desenganado. Então ele pegou a fé dele e soprou, jogou no vento. E não é assim que Deus nos fala. Deus nos dá uma fé, porque Deus trabalha conosco através da nossa fé. E a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, mais forte na fé nós ficamos. Então, o que acontece? Então, quando a pessoa está prestes a receber uma bênção de Deus, um milagre, uma cura, uma libertação, essa pessoa se acaba desistindo.
Mas nós, seres humanos, não devemos cair nessa. Nós temos que lutar até o último minuto da nossa vida. Já vi muitos exemplos de pessoas que no começo se animou, se alegrou e disse que estava firme na fé. Mas quando foi mais bem lá na frente, a fé dele morreu. Ele se entregou. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que ele acabou falecendo, acabou morrendo, porque a fé dele morreu. Vocês podem até não acreditar, mas são muitos testemunhos que nós vimos de pessoas que são curadas, são pessoas libertas através da fé e da oração. Se você está bem com Deus, se você está nos caminhos de Deus, e a tua fé, ela é viva e não morta, é claro que você vai alcançar a sua bênção. É claro que você vai poder ajudar o próximo. Então, nós devemos estar em comunhão com Deus, com a palavra e nos caminhos dele. Porque, igual aqui, que eu acabei de ler aqui em Mateus 9, 22, Jesus aqui afirma que a fé das pessoas lhe traz a cura. Então, se você tem fé, você tem cura. Se você não tem fé, você não tem cura. Mas tem muitas pessoas que não sabem definir o que é uma fé, o fanatismo. Por exemplo, tem pessoas que ela tem 30 anos de igreja, que frequenta a igreja, mas não tem fé. A fé é pouca. Está ali para cumprir aquele espacinho ali, para sentar ali, e diz que tem fé. Porque nós, seres humanos, nós não estamos livres de nada. Quem nos protege é Deus. Ele nos protege de todos os males, de todas as doenças malignas e de todas as enfermidades. Mas se o demônio vier apontar, nós estamos preparados para combater ele. Nós não vamos fracassar, porque nós temos a palavra. Ele pode vir de qualquer forma. Aqui está escrito: pelas feridas do Senhor Jesus Cristo, pelo sangue inocente do Senhor Jesus Cristo, nós fomos sarados e curados. Não devemos levar nenhuma enfermidade, não devemos aceitar mal nenhum na nossa vida, não devemos aceitar doença nenhuma em nossas vidas. Então, por que desistir? Tem pessoas que insistem, persistem de coisas que não têm valor, de bens materiais, mas quando chega na hora da sua fé, que ele está precisando resgatar a tua fé, ele acaba fracassando. Diz que
que é um homem corajoso, e assim por diante, mas na hora da fé, ele fracassa. E aqui em Tiago 5,15, diz: a oração é feita com a fé e apresentada como um meio para alcançar a cura e o perdão. E a oração é feita com a cura ao doente, e o Senhor o levantará. Então, a nossa oração, como eu disse antes, ela é feita através da fé. Deus trabalha com a nossa fé. Se você não tem fé, você não tem Deus. Então, quanto maior a nossa fé, mais forte de espírito, mais próximo de Deus nós estamos. E como nós chegaremos a uma fé que não seja duvidosa, uma fé que não seja pouca, ouvindo, lendo a palavra de Deus. E é claro que quem ouve e lê vai praticar a palavra de Deus. Então, nós devemos ter a nossa fé erguida, forte, e assim que estamos preparados com a nossa fé, nós entramos em oração a Deus, entramos em jejum, e orações, até nós conseguirmos vencer o mal que é apresentado na nossa vida. Que muitos, quando se apresenta algum caso que está contra a vontade de Deus, ele acha que é normal. Ele acha que esse caso é um caso normal, mas não é. Por isso que nós temos que estar em praticância da palavra, em oração e lendo a palavra de Deus, para nós não cair em ciladas do demônio, para que a gente, quando passar por um momento difícil na nossa vida, por uma situação que ali ele não verá portas mais para ele, quando ele acha que é o fim de tudo, pode ser o recomeço de uma nova vida. Porque o Senhor Jesus, Ele é grandioso em nos perdoar, em resgatar a vida, em curar pessoas enfermas. Porque tem muitas pessoas que dizem que naquela época, quando Jesus veio ao mundo, só Ele que tinha o poder da cura. Mas não. Através da nossa fé, através de nossas orações, nós conseguimos vencer.
qualquer doença, nós conseguimos vencer. Por isso que Satanás implanta na mente das pessoas as coisas ruins, pensamentos negativos. Por isso que hoje nós vivemos uma geração de pessoas maldosas. Quando passa nas redes sociais, nas televisões, é morte, é estupro, é pessoas, meninas novas, bonitas, de futuro, se vendendo o próprio corpo por dinheiro. Adolescente de 14, 15 anos já experimentando a droga, o álcool. Então nós estamos numa geração que Satanás está furioso, porque eles sabem que o fim dele está próximo. Então ele está furioso e quer levar muita gente com ele. Por isso, eu digo para vocês que não caia em cilada de Satanás. Creia naquilo que o Senhor Jesus Cristo disse. Quando uma pessoa venha a te contrariar a algo que está escrito na Bíblia Sagrada, você nem dê ouvidos, porque o que é bíblico, as pessoas que escreveram foram inspiradas por aquilo que Deus inspirou eles a escrever. Não foi um homem em si próprio que escreveu a Bíblia Sagrada. É claro que eles vieram atualizando alguns textos, algumas coisas, mas pelo que a gente lê, pelo nosso entendimento, na Bíblia tudo está correto. Então, por meio da nossa fé, por meio da nossa oração, nós venceremos qualquer batalha nesse mundo. Qualquer batalha espiritual. Porque a nossa briga aqui é pelo Espírito e não pela carne. Aqui para finalizar em Lucas 4, 38 e 39. Pedi uns pelos outros e visto como uma prática importante, como no caso de Jesus curando a sogra de Pedro, e as curou solicitadas por outros em favor dos doentes. Então, Jesus passou aqui nesta terra para nos dar exemplo de vida, para dar ensinamento, fazendo curas, milagres. Jesus veio à terra como um ser humano. Ele sentiu a dor e o peso de carregar aquela cruz para salvar a humanidade. E pelo que nós estamos vendo, essa geração de pessoas estão piores
que a geração de Noé, quando Noé fez a barca, que Deus diz: Noé, faça a barca e pegue um casal de animal, um casal de cada espécie e de cada ser humano e de um ser humano, e faz a barca. Deu os detalhes todinho para Noé. E aí que o mundo, ele matou ele matou a humanidade. Aí Deus disse: eu vou fazer uma nova geração de pessoas. Uma nova geração de pessoas. E somos nós que estamos parecendo não, piores do que a geração que, quando veio de novo e da arca de Noé, e mataram todos. Porque hoje a maioria das pessoas estão sintonizadas nas coisas ruins, na fama, no dinheiro, na maldade contra o próximo. A gente não vê mais humildade. São poucas pessoas que ainda permanecem na palavra do Senhor. Por isso que nós temos que lutar para vermos se nós conseguimos tocar nos corações dessas pessoas, para ver se essa humanidade ela seja restaurada, restabelecida, e venha para os caminhos do Senhor Jesus Cristo. Porque nós estamos vivendo tempos de temores, pais contra filho, irmão contra irmão, e assim por diante. Eu creio que Deus, Ele deve estar muito chateado com esta nação. Ele fez o mundo, criou a natureza, nos deu vida, deu seu único filho que não tinha pecado nenhum para nos salvar. E em troca disso, o que nós estamos vendo é pessoas matando, se drogando, prostituindo. Essa nação está uma nação pior de que a nação antes do dilúvio que Noé fez a arca. Eu cheguei a essa conclusão através da minha leitura na Bíblia Sagrada. E o homem, ele está cada vez mais querendo ocupar o lugar e espaço de Deus, através de tecnologia e assim por diante. Quando apresentou o coronavírus, ali nós vimos
cena de terrores. Corpos sendo jogados com reta escavadeira. Família não sabia. Uma correria, um desastre no mundo total. E levou muita gente à morte. Por que motivo que isso aconteceu? Por ter uma nação que nós estamos vivendo um contra o outro. A Bíblia diz: quando você for a um altar dar o seu dízimo, e você tiver uma mágoa ou um rancor do teu irmão, deixe o dízimo para lá, a oferta, e volte e vai se reconciliar com ele, vai pedir perdão. Nessa terra nós não vamos viver isso. E muitas pessoas estão por aí perdidas, morrendo, se afogando e dizendo que está tudo bom, tudo ótimo. Infelizmente, é esse mundo que nós estamos vivendo. Eu gostaria de finalizar aqui para que esse vídeo não fique muito longo. Então, vamos fazer uma oração aí. Você que está aí nos vendo neste momento, você que está em problema, se passando por qualquer problema, necessidade, que você quer que o seu socorro venha de Deus, que é o mais certo e correto, que é os médicos dos médicos. Então, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, que nós vamos ler o Salmo 121. Levanto os meus olhos para o monte e pergunto: de onde me vem socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. O protetor de Israel não dormirá. Ele estará sempre em alerta. O Senhor é o meu protetor. Como sombra que o protege. E Ele está à nossa direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Que a paz do Senhor fique com todos nós até o nosso próximo